Parei a gravação e colocando de novo aí para começar outra. Ai, ai, tá chato, viu, cara? Esse negócio tá faltando energia direto. Vamos tentar aqui, né? Vou dar mais um tempinho aqui, vai que o pessoal que caiu aqui também, que Xadá entra, né? E a gente já começa. Você tá em Xadá também, Matheus? Matheus Rodrigues. Estou sim. Podem ficar calmos porque eu já cheguei, né? Bom, então acho que Referências, Hã? referências aí do filme do Garfield. Ah, não assisti não, cara. Peguei essa referência não. Ah, beleza. Garfield. Bom, vamos voltar lá de novo ao problema que a gente estava, né? A gente está resolvendo essa questão. A gente já tinha determinado a velocidade média, que é a letra F, né? E o próximo passo seria construir esse gráfico. Sou. Pois não, meu filho? Bota para compartilhar a tela de novo. Ah, é verdade, cara. Foi mal. A gente fica nervosinho, acho, com esse negócio de falta de energia. Porque você perde até o foco, né? Você está concentrado em algo e, a realidade não é bem assim, né? Então, para você desenhar o gráfico, pessoal, o que tu vai fazer? Nesse caso aqui, tu não precisa construir o gráfico bonitinho, certo? O que tu precisa fazer é traçar a reta do eixo Y, né, ou no caso, e a reta do eixo X, só que não vai ser Y e X, né? E na realidade vai ser T, né, porque a função que tem uma variável independente é T, e a variável dependente é X, né? Você teria aqui X de T, certo? E você vai construir os pontos. Por exemplo, tem um ponto 0, 0, né, que é o primeiro ponto. Vou botar aqui em verde, que é melhor. Tá? É o ponto 0, 0. Por que tem esse ponto 0, 0? Porque quando t for igual a 0, x de t é 0. Quando t for igual a 1, t é igual a 1. Olha aí, também é 0. T for igual a 1, x de t também é 0. Ó, t é igual a 0, x de t, no caso x de 0, é 0. T é igual a 1, x de 1, você substituir lá, substituir aqui, né? Ficaria 3 vezes 1, 3, menos 4, né? Daria menos 1 mais 1, obviamente é 0. Então, quando o t for 1, o x é 0. Quando o t for 2, o x é menos 2. X de 2 é menos 2, a gente já calculou isso já. Tá? Então, estaria para baixo aqui, né? Ó. T for 2, o x aqui estaria aqui. Então, deixa eu tentar apagar isso aqui para poder redesenhar, né? Que tem a parte negativa aqui do x, né? Não tem do t, é do x. Aqui de novo em preto. Certo? Aqui está aqui o eixo x. Aqui o eixo t. Tá? Então, aqui a gente teria t. Aqui a gente tem x de t. Certo? Aí vamos lá os pontos de novo. T foi igual a 0, isso aqui é 0. T foi igual a 1, isso aqui é 0. T foi igual a 2. Quando o t for igual a 2, o x de t é menos 2. Então, aqui a gente teria que, se a gente tiver aqui menos 2, aqui 2, tá? O ponto é esse daqui. Aí, quando o t for igual a 3, t for igual a 3, aí vamos lá, x de 3, quanto é? X de 3 vai ser igual a 3 vezes 3, dá 9, menos 4 vezes 9, que é 3 ao quadrado, mais 27, né? Obviamente, isso aqui vai ficar 9, certo? Menos 3 vezes 9, 4 vezes 9, isso aqui dá 36,
certo? Mais 27. 9 mais 27 é 36, 36 menos 36, isso aqui é zero. Então, quando t for 3, o ponto aqui é zero. E quando t for 4, né, x é 12, certo? Então, você teria aqui 12. Aí você tem lá o ponto lá. Então, você tem aqui o ponto 12 aqui, certo? Ó, vamos lá. Aqui, ó, repare que essa função, ela tem um termo cúbico, certo? Como essa função ela tem um termo que é cúbico, significa dizer que ela tem 3 raízes. E as 3 raízes dela é aqui, é em 0, em 1 e em 3. Tá? Daqui para cá, vocês conseguem perceber que ela faz um negócio que ela vem para baixo aqui. E daqui para cá, ela provavelmente faz isso aqui. Então, ela vem, faz isso aqui, vem para cá, tá? E ela sobe aqui. Para poder determinar qual é esse ponto mínimo aqui e esse ponto máximo aqui, a gente teria que calcular a primeira derivada igual a zero, certo? Mas a gente não vai fazer esse caso, porque não é o intuito. Tá? Então, a gente só quer saber construir o gráfico. Não é uma ideia fácil, né? Então, o gráfico está construído, é dessa forma, certo? E ele pergunta, né, se você tem como descobrir o item F a partir do gráfico. Só que o item F é o deslocamento. O item F é o deslocamento. Então, tu vai vir aqui, tu vai colocar, ó, o ponto que tu quer é em t igual a 4, então esse ponto aqui, até o ponto t igual a 2. Então, tu está calculando essa diferença da distância. Certo? Isso é o deslocamento. Não é a distância total, é o deslocamento. Beleza pura? Todo mundo conseguiu entender isso, pessoal? Eu não consigo ver vocês, não, tá? Se vocês puderem me dar um retorno, é melhor. Ah, então sim, entendi. Professor, quer dizer que o ponto máximo e o ponto mínimo vai definir a distância. Isso, o ponto... Não é que o ponto máximo, o ponto mínimo. No caso T de 4 não é o ponto máximo, seria? Eu acho que não. Não, não é. É o ponto no T que você está pegando, que é o T de 4, certo? E o ponto no T... T de 2, T de 2, né? T de 2. Pronto. Mas isso você está determinando o deslocamento, né? Aí esse deslocamento é 14, certo? 14 metros. Tá? E como você quer saber a velocidade média, é essa variação da distância, 14, dividido pela variação de tempo. Como a variação é de 4 para 2, a variação é 2. Né? Então, isso aqui dá 7 metros por segundo. Tranquilo? Deu para entender? Mas não, professor. Por favor. Repito, cara. Repito, sim. Você entendeu a parte de construir o gráfico? De boas? Sim, sim. Pronto. Aí, vamos lá. Outra parte que a gente tem que fazer agora é a resposta, certo? Que ele quer. E a resposta que ele quer saber qual a velocidade média entre t igual a 0 e t igual a 4 a partir do gráfico. Certo? Então, qual é a velocidade média de t igual a 0 e t igual a 4 a partir do gráfico? Aí tu vai olhar o seguinte, quanto é o x de 4? Né, pelo gráfico. A gente já viu que é 12, não é? Quanto é o x de 2 no gráfico? A gente já viu que é menos 2. Certo? Tá aqui, ó. X de 2 é menos 2. X de 4 é 12. Aí tu tem que determinar, então, essa diferença aqui, ó. Tá? Então, aqui no gráfico, tu tá calculando essa altura aqui, ó. Só que daqui até aqui é 12, daqui até aqui é menos 2. Obviamente, essa altura como um todo é 14. Beleza? Então, tu tá pegando, calculando a velocidade média, mas tu tá calculando a velocidade média desse ponto aqui, ó, essa distância aqui, que é 2 segundos, por essa distância aqui, que é essa altura aqui, ó. Tá? É essa altura aqui. Então, é como se você estivesse calculando o ângulo, né? A tangente do ângulo. Então, a velocidade média vai ser igual a 14, que é essa distância aqui, essa altura. Qual é essa distância?
De T, pegando T4 até T2, né? Então, você teria aqui essa distância 14 dividido pela diferença de tempo, que é 2. Então, isso aqui dá... Ai, foi mal. Dá 7 metros por segundo. Vamos fazer outro exemplo, né? Se a gente não estivesse pegando T igual a não, a 4 e T igual a 4 e T igual a 2, se a gente estivesse pegando T igual a 0 e T igual a 3. Entre 0 e 3. Tá? 0 a 3 segundos. Como é que tu varia? Tu vai olhar aqui os pontos, ó. O 0 está aqui, o 3 está aqui. Existe alguma diferença de altura? Não. Não. Pronto, se não tem diferença de altura, o que é que significa dizer isso? Que o delta x é quanto? 0. 0. Certo. 0. Se o delta x é 0, quanto equivale à velocidade média? 0 também. 0 também. Mesmo que tenha passado 3 segundos, a velocidade média é como se fosse 0 metros por segundo, porque a diferença de altura é 0. Belezinha? Deu para entender? Ficou claro? Porque no caso, o método, esse 0 e a diferença de altura é o movimento dele, né? O quanto ele percorreu, a distância. Então, se ele tá parado, não importa quanto tempo passa. Não é que é a distância percorrida, é o deslocamento. O deslocamento dele, né, é essa diferença de altura. Fosse distância percorrida, aí, ó, veja o seguinte, ele saiu, foi até essa altura aqui, dessa altura que ele veio até essa outra aqui, e daqui ele veio até aqui. Aí a distância percorrida é diferente, entendeu? É diferente de deslocamento. Deslocamento você só pega a diferença entre os pontos que ele tem, nesses determinados tempos. Só é a diferença de altura, o deslocamento. Beleza? Entendi. Professor, uma Pois não. dúvida. Pois não. Essa linha verde que forma o gráfico. Lá em integrais, né, a gente pode integrar e descobrir o comprimento dessa linha. Ela me daria o que se eu integrasse o comprimento dessa linha O verde? trabalho. Ela me daria o quê? Se você entregasse em cima dessa linha, ou você pode ter, se essa linha fosse relacionada à força, você teria o trabalho, certo? Fosse relacionada à força, né, obviamente. Como aqui você está em relação a deslocamento, a derivada do deslocamento é velocidade. Se você tivesse aqui, que esse gráfico era gráfico da velocidade, e você integrasse, você teria o deslocamento, tá? Se fosse a aceleração, se você integrasse, você teria a velocidade. Mas como você tem deslocamento, eu não sei o que teria abaixo do deslocamento, certo? Porque veja o seguinte, a sua pergunta recai num negócio, eu vou apagar aqui, tá? Um negócio que você tem o seguinte, integral é a área, né? Você calcular uma integral, você está calculando uma área, tá? Já a derivada é você que está calculando uma reta tangente lá, uma taxa de variação. Eu sei que eu tenho uma relação de espaço com velocidade, né? E essa relação envolve uma derivada. E com aceleração, que envolve uma derivada segunda, né? Da velocidade, do espaço, né? A derivada primeira da velocidade. Então, isso aqui é espaço, isso aqui é velocidade, isso aqui é aceleração. Quando você integra, você está fazendo o contrário. Se você integrar a aceleração, né, a integral da aceleração, você obtém a velocidade. Tá? Você integrou, você obteve a velocidade. Ou seja, a área da aceleração abaixo do gráfico, né? Se você faz um gráfico de A por T, a área abaixo do gráfico, que é uma integral, isso é velocidade. E se você integrar a velocidade, você tem o espaço. Então, a integral da velocidade é o espaço. Mas a integral do espaço, eu não sei o que teria aqui, entendeu? Eu não sei o que seria isso aqui. Certo. O que seria essa área? Certo. Entendeu, né? O que eu quero dizer, né? Entendi.
Eu acho que eu me expressei mal. É porque eu falei, eu sei integrar, né? Ele vai calcular debaixo da função. É porque não é possível, através de integrais, eu calcular o comprimento da linha em si, e não a área que está abaixo, Tá, mas o tá. comprimento Então, da linha em si. aí você estaria calculando o comprimento de arco, tá? Aí as ideias de calcular o comprimento de arco, você usa também uma integral, mas é um pouco diferente, tá? Mas você estaria calculando o comprimento de arco, só que muda um pouco a história. E esse comprimento de arco, provavelmente você estaria assim, calculando deslocamento, provavelmente, certo? Pronto. Eu Agora teria que sim. conferir, Obrigado. tá? E a outra coisa aqui, pessoal, ó, né, voltando aqui, quanto é a velocidade instantânea aqui? Alguém sabe dizer quanto é essa velocidade instantânea? Só derivar. Só derivar. Quanto é a derivada disso aqui, Thiago? 3t 3 menos 8t mais 3t. ao quadrado, né? É o quadrado. Certo? Então, isso aqui é a velocidade. É só derivar. Derivou o espaço, você obteve a derivada. A aceleração, como é que tu faz para determinar? Tu deriva a velocidade. A derivada da velocidade ficou menos 8 mais 6t. Né? Como é que eu obteve isso, né? A derivada de dt de t elevado a n, isso aqui é igual a nt elevado a n menos 1. Certo? Você desce o expoente, multiplica pelo mesmo fator, com o expoente menos 1. Tranquilo? A gente só fez usar essa ideia. Tá? Vou voltar aqui às questões. Vamos pegar mais uma questão que dá para a gente resolver. Né? Voltar de novo para a página que estava anteriormente. Acho que é lá Sim, pela sim. 90, 96 por aí. Eita. Isso aqui é a primeira, né? Primeiro capítulo, né? Tem aqui os problemas aqui. Vou pegar mais para frente aqui. Esse aqui vai ser velocidade instantânea, velocidade escalar. A gente já calculou um exemplo disso já. Né? Aceleração média é tranquilo, a gente consegue calcular. Um elétron, vamos pegar essa questão aqui, só porque é diferente. Só porque tem um nome elétron ali. Só um momento, pessoal. Vamos lá, um elétron com velocidade inicial, certo? Penetra uma região de comprimento L, né? E esse comprimento tem aí, que é eletricamente acelerado, né? E sai da região com a velocidade tal. Qual é a aceleração do elétron, supondo que ela seja constante? Vamos lá ler a questão de novo. Um elétron, né, ele tem uma determinada velocidade inicial. Então, a partícula que está se movendo é um elétron. Tá? Mas esse elétron, ele coloca aqui como se fosse só para confundir a cabeça da gente. Então, a gente tem que considerar que é um corpo que está se movendo com uma determinada velocidade. E essa velocidade é uma velocidade V0, que ele deu aqui, que é 1,5 vezes 10 a quinta metros por segundo, tá? 10 a quinta metros por segundo. E depois, esse elétron ele penetra numa região, aqui, ele chega aqui com essa velocidade, ele penetrou nessa região, né, que tem o comprimento L, que é de 1 centímetro, L é 1 centímetro, e quando ele entra aqui, ele vai sair dessa região, ele sai com uma velocidade diferente. Foi isso que ele disse aqui, ó. E sai da região com uma velocidade diferente. Então, bem aqui, você tem V0, bem aqui, você tem V. Tá? Um você tem V0, o outro você tem V. E ele pergunta, então,
qual a aceleração? Supondo a aceleração constante. Porque o objeto, o elétron aqui, nesse sistema, ele é acelerado. Como ele foi acelerado, isso não me importa para mim. Mas ele quer saber qual foi esse valor dessa aceleração. E aí, pessoal, qual seria a ideia? Alguma luz? Você faria com Torricelli, talvez? Já que o nome dele não dá tempo. Não dá tempo, né? Em nenhum momento. Não, não deu tempo. Como Então- ele não deu tempo, É. né? Então, bem provável você ter que usar, como você falou, Torricelli, né? Só que, às vezes a gente não lembra, né? A equação de Torricelli. Uhum. Quando a gente não lembra a equação de Torricelli, né? Você tem que lembrar da equação da velocidade, V0 mais AT, e você tem que lembrar da equação do movimento, x igual a x0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Aí tu pega a velocidade, essa fórmula da velocidade, tu isola o tempo, né, que seria V menos V0 sobre A, e tu substitui isso aqui. Uhum. Né, tu troca aqui pelo tempo e tu vai chegar numa expressão onde vai aparecer V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A delta X. Tá? Então, repare que V0 ao quadrado é a velocidade final. Você tem, tá aqui, ó. Você tem. V0 ao quadrado é a velocidade inicial. Você tem aqui, ó. A velocidade inicial ao quadrado. Delta X, você tem, que é esse valor do L. Né, que ele deu bem aqui. Então, no fim das contas, não passa de um problema de você substituir. Mas para você substituir, você tem que saber qual a expressão certa para usar. Uhum. Né? Ou qual a ideia em aplicar. Tranquilo, pessoal? Uhum. Tá, eu vou apagar aqui, vou colocar a fórmula ali mais visível e vou substituir os valores para a gente poder brincar. Né? Como eu quero determinar a aceleração, eu sei que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta X, né, e eu quero isolar o A, isso aqui é fácil entender que A vai ser igual a V0 ao quadrado, não, V ao quadrado, menos V0 ao quadrado dividido por 2 vezes o delta X. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Sim. Então, a aceleração vai ser igual a V ao quadrado, 5,7 vezes 10 à sexta, isso ao quadrado, menos 1,5 ao quadrado, vezes 10 à quinta ao quadrado, dividido por... Repare que ele deu aqui, ó, em metros por segundo. Aqui, em metros por segundo. Mas aqui está em centímetro. Então, a gente tem que fazer essa conversão. 1 centímetro é 10 a menos 2. 10 a menos 2 metros, não é isso? Então, ficaria 2 vezes 10 a menos 2 metros. Aí aqui é só calculadora, tá? Eu não vou calcular isso, não. Mas todo mundo sabe fazer isso aqui? Se não souber, aí a gente calcula, né? Porque tem a parte aqui desses expoentes aqui, né? Ó, aqui ficaria 5,7 ao quadrado, vezes 10 a 12, né? Porque 6 vezes 2 é 12. Menos 1,5 ao quadrado, vezes 10 a 10, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2. Né? Se 10 a menos 2 pode vir para cá e pode vir para cá, né? Então, a aceleração vai ser igual a 5,7 ao quadrado vezes 10 a 12, menos 1,5 ao quadrado vezes 10 a 10, né? Dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Então, o que a gente tem que fazer aqui é descobrir quanto é esse quadrado aqui, descobrir quanto é esse quadrado aqui, fazer a subtração e a divisão. Quanto é 5,7 ao quadrado, hein? Eu mandei aí no chat, eu tô mandando. Diga aí, Fábio, que eu não consigo ver o chat daqui não, cara. 32,49. 32,49 vezes 10 a 12, menos, quanto é 1,5 ao quadrado? 2,25. 2,25 vezes 10 a 10, né?
Isso daqui eu vou dividir por 2, vezes 10 a menos 2. O 10 a menos 2, aqui, ó, isso aqui está negativo, certo? Ele passa para o outro lado, né? Passa para cima, positivo, não é isso? Você lembra que 1 sobre A, isso aqui é igual a mesma coisa, ser A elevado a menos 1, Uhum. né? Então, se aqui for negativo, aqui vai ficar positivo. Aí, 32 dividido por 2, isso aqui vai dar 16,25, Uhum. não é isso? Vezes 10 a 14, menos Por aí. 1,12513, né, que eu estou botando duas casas, vezes 10 a 12. Né? Então, a aceleração vai ser igual a... Tem alguma coisa aqui que vai ser 1.625 vezes 10 a 12, menos 1,13 vezes 10 a 12. Tá? Então, a aceleração é aproximadamente 16... 23,87, 1.603,87. né? Uhum. Vezes 10 a 12. Né? Aí você passa mais 3 casas para cá, então a aceleração é aproximadamente 1,6, 1,662 vezes 10 a 15. Beleza pura, pessoal? Perfeito. Tá. Se você descobrir a aceleração, você também pode descobrir a força, né? Que a gente vai ver depois, que a força é igual a massa vezes a aceleração. A gente ainda vai fazer essa discussão. É só pegar, então, multiplicar pela massa do elétron e você descobre qual seria a aceleração. Né? A massa do elétron é muito pequena. Você descobre qual seria a força, né? Não a aceleração. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Dá para a gente fazer mais algumas questões aqui. Vamos botar aqui. Vocês têm alguma escolha, pessoal? Se tiverem também, a gente faz também. Senão, eu vou passando aqui, escolhendo aqui. Uma aceleração constante, determinada tal, uma estrada seca com pneus tal. Ah, desaceleração. Isso aqui é interessante. Esse negócio de desaceleração. Vou botar aqui. Isso aqui depois eu vejo. Tem umas questões interessantes aqui. Tem uma questãozinha interessante aqui. Vamos lá. Eu tô com medo de fazer as questões e cair energia de novo. Hoje tá demais. Bom, em uma estrada seca, né? Em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com a desaceleração constante. Uma desaceleração constante, certo? De 4,92. Quanto tempo esse carro, inicialmente se movendo a 24,6 metros por segundo, leva para parar? Aí, vamos lá, vamos de novo, pegar algumas informações essenciais durante o texto. Primeiro, ele quer saber o tempo, certo? Primeira coisa, ele quer saber o tempo. O tempo, né? Mas o tempo para quê? Para parar. É isso que ele fala. Quando ele fala parar, significa dizer que a velocidade final tem que ser quanto? Zero. Então, a velocidade final tem que ser zero, certo? Então, para você poder descobrir esse tempo, você só precisa saber qual a velocidade inicial e qual a velocidade final. A velocidade inicial é de 24,6, a velocidade final é zero, e, obviamente, tem outro ponto que é a aceleração ou desaceleração. Quando a gente fala aceleração, essa aceleração ela pode ser positiva ou negativa. É negativa quando você está freando, quando você está desacelerando. Então, aqui você teria uma aceleração de menos 4,92 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí você só pode usar a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, né? Ou seja, a velocidade está no sentido, a direção está no sentido contrário,
Então, a velocidade, ela é positiva, né? Inicialmente, ela é positiva, mas a aceleração ela é negativa. Se a velocidade for negativa, a desaceleração é positiva. Ou seja, você está desacelerando, você está contrário você está diminuindo a velocidade. No fim das contas, é isso, né? Então, isso aqui menos 4,92 vezes t. Então, se você observar isso aqui, t vai ser igual a 24,6 dividido por 4,92. Todo mundo tem isso aqui, pessoal? Daqui para cá, essa passagem? Uhum. Sim. Pronto. Isso aqui dá o quê? Dá 5, é? Um pouquinho menos, eu acho. Enfim, 5. É, aproximadamente 5, né? 5 segundos. Certo? Ou seja, não é questão difícil. É questão de entendimento, né? Tá? É questão de entendimento, de como é que você pode entender essa questão. Certo? Física tem muito isso. Aí, se você continuar olhando, né? Vem a próxima pergunta. Ele pergunta: qual a distância que o carro percorre nesse período? Aí ele quer saber a distância percorrida, ele não quer saber o deslocamento, ele quer saber a distância percorrida. A distância percorrida, ele quer saber, então, quanto é o x final, nesse tempo. Então, quanto é que vale o x de 5? Mas quem é x de t? Né? A primeira coisa que você tem que se perguntar é quem é x de t? X de t é x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. É a equação da movimento retilíneo, né, com a aceleração constante, certo? Então, x é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Aí agora tu vai substituir os valores. Quem seria esse x0? Como ele não fala nada da questão, certo? Você vai dizer o seguinte: quanto tempo esse carro leva para parar? A partir do momento que ele começou a frear, aquele vai ser teu x0. Então, tu coloca a tua origem lá naquele momento. Então, aqui você tem um carro, certo? Ele começou a frear, aqui está a posição 0. E aqui estaria o referencial x, né? Aí ele vai andar uma certa distância e vai parar numa determinada posição, tá? Então, esse daqui é a posição que você quer determinar. E ele leva para parar o tempo que a gente já encontrou já. O tempo de 5 segundos para parar. Dá 5 mesmo? 5 vezes 8 dá 40. É isso mesmo, 5 fechado, é igual mesmo. Uhum. É, porque aqui falta 8, né? Ó. Falta 8 milésimos aqui. Aí 5 vezes 8 milésimos dá Verdade. 0,4, né? Aí aqui é. Cadê aqui? Voltando aqui. Então, x0 é 0. V0 ele deu. V0 ele foi quanto, hein? 24,6. 24,6 vezes o tempo, que é 5. A gente encontrou. Menos. Por que é menos aqui, hein, pessoal? Desaceleração. Está desacelerando, exatamente. 4,92 vezes o tempo, que é 5 ao quadrado. Obviamente, então, agora a gente só tem um trabalho agora de ficar multiplicando, né? E depois subtrair e dividir. Então, isso aqui daria 100, 4 vezes 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 123. Né? Correto, né? 123. 5 vezes 2 é 10, só que aqui é 20, né? Então, 5 vezes 20 é 100. 5 vezes 4 é 20, 100 mais 20, daria 120. 5 vezes 0,6, isso aqui é 3, então dá 123. Menos. Isso aqui daria 2, 46, 46, né? 2,46. É a metade desse cara aqui, né? Metade de 4 é 2. E a metade de 92 é 46, né? Isso vezes 25. Uhum. Aí, vamos lá. Daria 123. 2 vezes 25 é 50. Né? Então, você teria 50 mais
0,4 vezes 25. Isso aqui dá quanto? 0,4 vezes 25. Isso dá 10, não é? Uhum. E 0,06 vezes 25. Isso daí dá quanto? Daria 1. Daria 1,5, né? 1,5, é. Aí daria 61,5. 61,5. Metros, né? Só metros. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui, a questão? Como é que resolveu? Sim, sim. Tranquilo, né? Tranquilo. Aí ele pede para desenhar o gráfico, né? Do gráfico da posição com o tempo, gráfico da velocidade com o tempo, certo? Então, como é que tu faz para desenhar esse gráfico? Tu vem aqui, tu vai colocar o x de t, isso aqui é igual, a gente já fez isso aqui, 0, então isso aqui estaria 24,6 vezes t, menos 2,46 vezes t ao quadrado, certo? Então, onde foi que surgiu isso daqui, né? Ó, isso aqui é t, isso aqui é t ao quadrado, certo? Então, isso aqui ficaria isso. E da velocidade, que é v de t, isso aqui é igual a 24,6 menos 4,92 vezes t. Então, você tem aqui duas funções, se você vai construir o gráfico, você vai ter que construir o gráfico dessas duas funções, tá? Primeiro você bota aqui, ó, os eixos coordenados, certo? Você bota os eixos coordenados, depois você botar os eixos coordenados, você vai botar os valores de t, vamos pegar aqui t igual a 0 até 5, por exemplo, né? Aqui você teria 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí tu vai construindo pontos. Quando t for igual a 0, se aqui é x de t, quando t for igual a 0, t é igual a 0, x de t é 0. Quando t for igual a 1, t é igual a 0, x de t é 0, certo? Quando t for igual a 1, quando t for igual a 5, quando t for igual a 1, a gente teria aqui esse cara menos esse cara, né? Então, você tem um valor aqui que é positivo, certo? Você tem um valor positivo. Quando t é igual a 2, você tem um valor positivo, e esse valor positivo ele vai diminuindo. Todo mundo entende isso? Eu quero falar? Uhum. Dá para entender, não dá? Até que chega um momento, né, que vocês vão perceber que vai acontecer isso aqui, ó. Ele aumenta, aumenta. É uma parábola, né? E Uhum. ele vai passar aqui no 5, né? E ele vai tocar em um ponto, né, que é a outra raiz. Ele vai passar em x igual a 0 nas raízes dessa parábola, tá? Então, você tem aqui 24,6 vezes t menos 2,46 vezes t ao quadrado. Se você disser que isso aqui é igual a 0, são os pontos onde x é igual a 0, certo? Você vai ter 24,6 menos 2,46 vezes t igual a 0. Então, t aqui, se você observar, isso é igual a 10 segundos, tá? Ele pode ser igual a 10 segundos ou 0 segundos. Então, lá no 10, ele vai ter lá o x igual a 0. Então, ele faz uma parábola, certo? E esse 5 é o ponto de máximo. O x, tá bom? Todo mundo conseguiu entender isso? Sim. Uhum. Então, aí depois de fazer isso aqui, né, cor de outro mundo, vocês conseguem construir isso aqui tranquilo, Uhum. tá? Aí depois de você fazer isso, tem a parte que é do gráfico da velocidade com o tempo. Aí o gráfico da velocidade com o tempo, repare, pessoal, que é uma reta, é um gráfico linear, do x com o tempo é uma parábola, isso aqui é uma parábola, tá? Nesse caso, é uma parábola, tá? E esse cara aqui é uma reta, certo?
Aí você vai colocar sempre, aqui vai ter o V de T, aqui vai ter o T. Aí aqui nesse ponto, né, qualquer ponto aqui desse gráfico, você vai olhar para a velocidade inicial e você vai colocar a velocidade inicial, que é essa daqui, 24,6. Certo? Então aqui você teria a velocidade inicial. E a partir dessa velocidade inicial, o gráfico ele pode ser tanto para cima, como pode ser para baixo. Então ele pode ser para cá, ou ele pode ser para cá. Quando é que ele é para cima? Quando a aceleração é positiva. Quando é que ele é para baixo? Quando a aceleração é negativa. Certo? Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai colocar aqui os valores de t e tu vai construindo os pontos. Só que em t igual a 5, a gente já viu que a velocidade é igual a zero nesse ponto. Então, ocorre isso aqui, não é? Ó? Todo mundo entende isso? Sim. Sim, né? Aí tu quer encontrar o espaço durante esse período aqui. Se tu quiser encontrar o espaço, é só tu calcular a área desse triângulo formado. Tá? Se você observar a área desse triângulo formado aqui, a área do triângulo, né? Aqui a área aqui, tá? Essa área aqui vai ser o quê? Base, que é 5, altura, 24,6, dividir isso por 2. Tá? Então, essa área aqui vai ser 5 vezes 24,6, isso aqui dá 123. 123 dividido por 2, isso aqui dá 61,5. Acho que é isso, né? Exatamente. E foi exatamente o valor que a gente encontrou anteriormente, não foi? Aqui. Uhum. Beleza pura, pessoal? Tá. Tem mais alguma pergunta nessa questão? Tem não, né? Tem não. E se você for calcular, se você for montar o gráfico da aceleração, né? Que sempre que a gente tem que fazer isso também, do espaço, do tempo, a aceleração, né? Como a aceleração é constante, é fácil entender que o gráfico da aceleração, na realidade, é uma linha reta. Tá? O que você está fazendo aqui, você está colocando aqui a aceleração é negativa, então está aqui. Certo? É uma linha reta. Isso aqui é menos 4,92, que é o valor da aceleração. Aqui é a de t, aqui é o t. É uma função constante, né, no caso. Beleza pura? Beleza. Belezinha, né? Uhum. Vamos lá, aqui, botar aqui, dá tempo de resolver mais um. Botar aqui queda, movimento vertical, né? Vamos procurar aqui queda aqui, né? Um parafuso se desprende das pontas. Aí tá 20%. Parece que é mais difícil. Vamos botar aqui então. Interessante. Vamos botar essa questão aqui. Então, pessoal, a ideia basicamente da disciplina vai ser basicamente essa, tá? Um dia de conteúdo, né? Uma aula de conteúdo, tá? E uma aula de exemplificação, né? De aplicação. A física tem muito isso de resolver exercício para poder entender. E cada exercício, não sei se vocês percebem, né? Mas cada exercício, a construção é diferente. A construção é diferente, a forma de pensar é diferente, né? Então, vamos lá. Um parafuso se desprende de uma ponte em construção e cai 90 metros até chegar ao solo, certo? Então, você tem uma ponte em construção, beleza? Aí você tem um parafuso aqui o parafuso, certo? Vou chamar de P. Eu vou colocar meu sistema de referência aqui, né, para cima, tá aqui meu sistema de referência, Y, e tá aqui o X, né, ó, certo? Aqui meu sistema de referência. A origem eu vou colocar no solo, então isso aqui é o solo, tá? A origem tá no solo, certo? E o parafuso tá a 90 metros, então essa distância aqui, daqui para cá, né, do parafuso até o solo, certo? Essa distância aqui é 90 metros. Ou seja, esse ponto bem aqui, que a gente está colocando 90 metros. Tudo bem até aí, galera? Sim. Sim, né? Em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20% de queda?
E agora? Qual a ideia? Alguém tem alguma sugestão? Descobrir primeiro quais são esses 20%. Pronto. Quanto é 20% de Descobre. 90? Você tem toda a razão. 18. É 20%. Então, 20% de 90 metros, isso aqui é 18 metros. Certo? Então, qual é o tempo que ele percorre esses últimos aqui, 18 metros? E agora? Como é que a gente faz agora? E aí, qual a próxima ideia? Isso aqui está correto. Primeiro passo, corretíssimo. Qual seria o segundo passo? Torre cérebro. Por quê? Por que eu preciso usar? A velocidade e o espaço. A aceleração seria a gravidade. A aceleração é a gravidade, corretíssimo. Isso aqui também está correto. Determinar quem é a aceleração. E uma aceleração negativa, né? Por que é negativo? Porque a gravidade é para baixo. Nosso sistema de referência está para cima. Certo? Então, como a gravidade está para baixo e o sistema de referência está para cima, logo, ela é negativa. Tá? Então, a gente identificou. Aí o Thiago sugeriu usar a Torricelli. Para que usar a Torricelli, Thiago? É porque tinha lido aqui perguntando só a velocidade. Eu pensei que, como só queria a velocidade, ele ia precisar só usar a torre cérebro. Mas no caso ele quer o tempo também, não é? O tempo. Aqui no outro caso aqui ele quer a velocidade, sim. Mas nesse caso aqui ele quer o tempo. E aí? Bom, pessoal. Quer dizer assim, você pode usar a torre cérebro só para pegar a velocidade primeiro e colocar na fórmula da velocidade para pegar o tempo. Corretíssimo, cara. Tá? É uma opção, sim. Você pode aplicar a Torricelli só para pegar a velocidade nesse ponto aqui, que você não sabe quanto é a velocidade nesse ponto. Você sabe qual é a velocidade nesse ponto? Aí o que é que você vai fazer? Você vai olhar para a leitura, certo? O parafuso se desprende. Quando ele diz que se desprende, ele está saindo com alguma velocidade inicial? Ou esse parafuso foi somente solto? Não. Então, a velocidade inicial aqui é 0 metro por segundo. Então, você tem a velocidade inicial. A velocidade final aqui nesse ponto aqui, que eu vou dizer aqui que é V de 18, né? Eu vou ver nos 20% aqui, né, finais. Esse V de 18, eu não sei quanto é. Mas eu sei que V de 18 ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes a variação de espaço. Aqui é um delta y, né? Não é mais delta x, não, delta y, porque o espaço está sendo em relação ao eixo y. Tranquilo, pessoal? Todo mundo conseguiu entender isso? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Quanto é o V de 18 ao quadrado? V de 18. Botando aí em cima. Botar embaixo. V de 18 ao quadrado. Isso aqui é 0, né? Então, não preciso colocar isso. Ficou 2 vezes a gravidade, 9,8, vezes a variação da distância. A variação da distância é o final menos o inicial. E aí, qual é o final? Qual é o inicial? Quem é esse ΔY? É o espaço final menos o espaço inicial. Quem é o final, quem é o inicial? Onde foi que ele começou a cair? 90. 0 é a velocidade, né? O espaço é O 90. inicial é 90, não? Começou a cair 90, exatamente. Então, você teria aqui Então seria 18, menos 90? 18 menos 90, correto. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Pera, não, 18 não. Menos 90, beleza, mas menos Por que não 18? Porque a gente só vai até 18, entendi. Pronto. Então, vai ficar menos 2 vezes 9,8, menos, aqui dá quanto, hein?
dá 72, né? Menos 72, né? Aí menos com menos dá mais, né? Aí ficaria 2 vezes 9,8 vezes 72. Tá? Quanto é que dá isso aqui, hein? Alguém fez aí? Eu tenho que usar calculadora, não tem jeito não. Dá 9,8 vezes 144. Se fosse 10 vezes 144, dá 1.440. Só que você tem aí... Eita, tirar 0,2 de cada um desses bichos aí. 144 vezes 0,2, isso aqui dá menos... Dá 28,8. Daria 1.440 menos 28,8. Isso aqui dá a 11,2. Eu acho que dá isso, né? Alguém pode conferir? 1411,2. 1.411,2, correto. Né? Então, e tirando a raiz disso, quanto é que daria? Que é, então, 18 é a raiz de... Aqui, vamos tirar esse metros por segundo para colocar só no final. Porque tá vendo que ele tá ao quadrado, né? Então, você teria que tirar a raiz aqui. 1411,2. Isso aqui dá quanto, hein? Dá uns 35, é? $42, 1.600, é. Deu quanto isso aqui? E já ficou tão parado aqui agora que eu pensei que a internet tinha caído de novo aí, ó. É o que eu tô perguntando aí para vocês quanto é isso aqui, essa raiz aqui, cara, que não dá... Pra me fazer aqui na calculadora demora um pouquinho. 37,6 aproximadamente. 37,6. Então, isso aqui dá 37,6 metros por segundo. Isso é a velocidade aqui, ó, nesse ponto, certo? Ó. Então, a velocidade nesse ponto aqui é 37,6. E agora, como é que a gente faz para determinar o resto? V igual a V0 mais AT. V é igual... Menos 9. Exatamente. V é igual a V de 18. Não, V final, né? É o final. O que é o V final? Que é 0. Não. Não é 0, não? Não, o V final não é 0, não. A velocidade está sempre aumentando. Quando ele toca o solo. Quando ele toca o solo, eu pensei que no final ele ia ficar com 0 por conta que ele toca o solo. Não, mas ele toca o solo, ele toca o solo com a velocidade, com uma determinada velocidade. Por exemplo, a gente cair de um prédio, a gente ia chegar lá no solo com a velocidade igual a 0, a gente ia chegar lá parado. Não. Tá, tô entendendo. Eu que tô endoidando aqui, ó. Depois Não, ele vai lá. ficar parado, claro, mas não no instante que bate. Não no instante que bate, exatamente. No instante que bate, a velocidade é muito alta. É mais alta do que durante a queda. Né? Então, a velocidade é máxima no instante que bate. Certo? Então vai ter que usar a torricela de novo para buscar essa velocidade? Não precisa. Você pode usar essa outra equação. V é igual... V não, né? Y é igual a Y0 mais V0t, né? Menos 1 meio de GT ao quadrado. Só que esse Y0 aqui é a velocidade e o ponto que você está pegando. Por exemplo, o Y final é 0. Por que o Y final é 0? É o ponto onde está tocando no chão. Por que o Y inicial é 18? É o ponto onde a gente está calculando, não é? Está começando a calcular. Tranquilo? Sim. Pronto. Mas V0 é a velocidade onde a gente estaria pegando esse ponto. A velocidade onde está esse ponto aqui, o Y0. E essa velocidade deu 37,6, não foi isso? Isso. Vezes o tempo t, menos 1 meio de g, que é 9,8, de t ao quadrado. Aí aqui a gente vai ter uma equação de segundo grau e resolver essa equação. Tá? Que é IC4, 9. 4,9t ao quadrado, menos 37,6t, menos 18, igual a 0. Ou seja, t vai ser igual a menos b, 37,6, né? Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 37,6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 4,9, vezes o valor do c, que é menos 18,
né? Você tira a raiz quadrada disso, divide tudo por 2 vezes o valor do A, que é 4,9. Tá? Dá quanto isso aqui, hein, pessoal? Alguém já fez? Tem condição de fazer? Mais ou menos. A raiz quadrada. Isso aqui dá 1.411, aproximadamente, né? Vírgula alguma coisa. Certo? Mais 4 vezes 4,9, isso aqui dá 18,6. É isso mesmo? 4 vezes 4,9, isso aqui dá 9,8, 9,8 mais 9,8, isso aqui dá 19,6. 19,6 vezes 18. Né? Isso dividido por 9,8. Bom, aí deixa eu fazer isso aqui, então, vou mostrar para vocês. Alguém está usando a calculadora aí? Não? Peguei um aqui agora. Pegou um aí? Pois diga aí, meu filho, como é que tá aí? Deu Vai calcular o quê? 1.411. 1.411,2. Certo? 1.411,2 mais 19,6 vezes 18. Dá 1.764. Pronto. Então, você vai ter isso aqui, 1.764, né? Tira a raiz de 1.764. Então, ficou 42, né? Dividido por 9,8. Quanto é 37,6 mais 42 dividido por 9,8? (42) mais 37, isso aqui dá 79,6 dividido por 8,2. Aproximadamente, 8,2. 8,2. E quanto é 37,6 menos 42? 33,3. Não, não. Como Não, assim? coisa errada. Coisa errada. Pera. Dá 4,4, não? Negativo. 7,6 Menos menos 42. menos É. 42. Dá menos 4,4. Dividir por 9,8. Por 9,8. Menos 0,44. Menos 0,44, né? Isso, segundos. Tá? Então, se você olhar, esse tempo aqui ele é negativo, tá vendo? Ó? Certo? Como esse tempo é negativo, a gente não tem tempo negativo, pessoal. Então, essa resposta aqui você descarta, né? E fica somente com essa resposta. Só que essa daqui eu tô achando o tempo muito alto. (18 metros só? Não demora isso aí tudo, não. Pra cair, não. Vamos ver aqui de novo. Vou fazer aqui. Certo. A velocidade aqui eu botei positiva, mas ela, na realidade ela é negativa. Por que ela é negativa, hein? Porque ela tá diminuindo. Porque ela está diminuindo e ela está nesse sentido aqui, ó, tá vendo? E quando a gente usa a Torricelli, tem um grande porém desse negócio. Né? Quando a gente usa a Torricelli, a gente não está dizendo qual é o sentido da velocidade. A gente está calculando só o módulo da velocidade. Porque tá vendo que ela tem uma raiz quadrada, você está levando, é o quadrado da velocidade. Tá? Então a velocidade aqui, ela está para baixo, está no sentido oposto do referencial. Ela está caindo, né? Certo? Ou seja, ela é negativa. Aí quando a gente tem aqui negativo, isso aqui vai ser negativo. Isso aqui vai ser negativo. Todo o resto aqui muda nada não.
tá? Aí o que vai mudar, no final, a resposta é essa daqui, né? Isso aqui vai ser negativo, certo? Essa parte aqui vai ser negativa, e essa outra parte aqui, né, que é a diferença, que vai ser positiva. Então, T2, isso aqui vai ser 0,44. Não foi isso que encontrou, não foi? Isso mesmo. Pronto. Então, essa resposta aqui, você cancela ela, por quê? Porque tem um tempo negativo, e essa resposta aqui é a correta. Beleza, Joel, pura? esse menos 8,2, ele pode ser considerado como o tempo que já passou até chegar Tempo naquele ponto? Não, cara, pode não. Às vezes, o que é que pode acontecer, certo? Você pode lançar uma bola de baixo. Se você lançar uma bola de baixo, ela vai subir, ela chega a uma determinada altura, ela começa a descer, tá? Aí você tem um tempo aqui que ela passa por esse ponto, porque ela está passando por esse ponto, mas ela passa por esse ponto 2 vezes. Aí você tem 2 tempos. Ao tempo menor, né, sendo positivo, não existe tempo negativo. O tempo menor vai ser o de ida e o tempo maior o da volta. Entendeu? Entendeu o que eu Acho quero que dizer? sim, pera, não, expliquei de novo, por favor. Pronto, você está lançando uma bola de baixo para cima, até tá jogando a bola na parede, certo? No teto. Quando você joga uma bola no teto, ela bate no teto, ela volta. Ela vai, bate no teto, voltou. Aí ela passa pelo mesmo ponto, se você considerar que tem um cabo de vassoura lá, e você está batendo a foto lá, enquanto a bola está passando naquele cabo de vassoura, você vai perceber que ela passa por aquele cabo de vassoura 2 vezes. Quando ela sobe e quando ela desce, não é? Sim, Então você tem 2 tempos que ela passa por aquele ponto, né? Aí esses 2 tempos são positivos, certo? E um é menor, que é o tempo de subida, é o tempo que ela está passando na subida, e o outro maior é o tempo que ela está passando na descida. eu entendi. Beleza? Mas entre esse espaço, ele vai ter um ponto onde a velocidade vai ser igual, né? Tanto a de subida, quando ela vai estar desacelerando, Isso. como quando ela descer, que ela vai começar a acelerar, vai ter um momento ali que os dois vão ser iguais, né? As velocidades. Todo momento, nesse caso aí que você está falando, todo momento que você pegar no mesmo ponto, essa velocidade aqui é igual à velocidade daqui. Essa velocidade aqui é igual à velocidade daqui. Aqui é igual a daqui. Ela é simétrica. Tá? Porque o movimento é uma parábola. Quando você considera o movimento uma parábola, a parábola ela é simétrica, daqui para cá. Você entende o que eu quero dizer, né? Sim, entendi. Tá? Aí tem um outro detalhe importante nisso, né, que você está falando aí, dessa simetria, os tempos são diferentes, né, mas tem 2 tipos de tempo, que é o tempo de subida e o tempo de descida, obviamente. As velocidades são iguais, certo? E a aceleração é a mesma, né? A aceleração sempre é a aceleração da gravidade. Beleza? Beleza. Tá? Bom, pessoal, a questão está resolvida, né? Vou ver aqui o horário aqui, vou parar a aula por aqui por hoje. Hoje vai ser tenso para mim. Parar aqui a gravação. Depois eu boto lá.